tudo bem? Está começando o seu mais novo e queridinho e informativo podcast, o Contos Sem Fadas. Nas apresentações, Lana Hernandes, Angélica Marques, a quem eu vou passar a palavra agora, que irá apresentar para vocês, o que vocês irão encontrar aqui no nosso encontro quinzenal do Contos Sem Fadas. Quinzenal por enquanto, né? Se a mulherada começar a curtir demais, a gente vai gravar, semanal, diário, e a gente não vai parar, sabe por quê? Porque a nossa missão é oferecer para você, mulher que está assistindo a gente, informação de qualidade. Não informação técnica, informação na linguagem que você entende, informação na linguagem que vai chegar aí no seu coração. Você que sofre violência doméstica, você que está passando por alguma questão familiar complexa, nós estamos aqui imersas em estudo, conhecimento, para a gente passar tudo isso para você, porque informação é poder. E esse podcast é um pedacinho de um projeto muito maior, o Projeto Lolita, né? Vocês vão ouvir bastante falar do Projeto Lolita, porque não vai ser só blá blá blá, né, Lana? Exatamente. A gente está aqui para fazer bastante, a gente está aqui para movimentar a mulherada. Lana, conta pra gente como é que nasceu esse Projeto Lolita e o que a gente deve esperar dele. Não nasceu no pedal, tá? Não, colocamos em prática, na verdade. O Projeto Lolita, ele já existe nos meus arquivos, há mais de 5 anos. Não vou mentir, assim como acredito que a maioria dos projetos, ele nasce de uma dor, tá? Foi de uma dor que eu senti, e vejo muita necessidade até hoje, com várias mulheres que eu tenho ao meu redor, na própria família, amigas de amigas. Então eu encontrei uma mulher que abraçou essa causa junto comigo, porque inclusive esse projeto, Angélica, eu acho que eu comentei com você que eu cheguei a falar dele com outras pessoas, e no momento eu não recebi uma afirmação, a pessoa, vamos pensar, e aí morreu ali mesmo. E tá tudo bem, porque um projeto, ele tem que ter uma chama, tem que ser um chamado, o propósito da outra pessoa, porque você vai ter que dedicar tempo, valores, porque no começo a gente sabe que existe muito investimento, não só da parte de conhecimento, de pesquisa, do seu próprio tempo, mas também como valores, e tá tudo bem, não era o tempo, e chegou o tempo correto, o universo aí nos apresentou através do mundo da bike. E sim, nos pedais, quando nós colocávamos lá ponto batido, nossas 3 horinhas, 4 horinhas de pedal, era sobre o nosso projeto, a nossa ONG, e hoje estamos aqui. Então o Projeto Lolita, ele está aí na incubadora, mas aqui no Contos Sem Fadas nós iremos conseguir também avançar com esse projeto que é muito bonito. Mas a gente está conversando e eles estão falando, quem são essas duas loucas? Acertaram! Duas loucas! Já acertaram, duas loucas, duas mulheres pedalando 3 horas, conversando sobre projeto, conversando sobre trabalho, conversando sobre colocar uma coisa que nasceu no coração de uma e já colocar para funcionar. Já acertaram, duas loucas. E foi isso que a gente fez. A gente começou a pedalar, se conhecer, nós nos conhecemos nas redes sociais e aqui estamos para preparar esse projeto bem bacana. Projeto. O que vai ser o nosso projeto? Vai ser um estouro, vai ser um arraso. Mas vamos apresentar. Para quem ainda não nos conhece, a Angélica vai começar a fazer uma breve apresentação, mas lembrando, esse podcast, ele vai precisar muito do envolvimento e participação de você, mulher, aí do outro lado, Então, nós iremos contar muito com os seus comentários. Já aproveita, no YouTube, aperta o sininho, se inscreve para você receber as notificações sempre que tiverem episódios novos, E detalhe, nós iremos interagir com vocês também. Então, nós iremos querer saber as suas histórias. Monta um e-mail aí, um avatar. Pode usar nomes fictícios, mas nós queremos ouvir a sua história, a sua dor, porque aqui nós iremos tentar te dar um conforto, uma solução, uma orientação para você conseguir superar e sair dessa situação. Bora para as apresentações? Vamos lá. Louca número 1. Presente. A Lana, quem é a Lana Hernandes? Essa maluquetinha que nós conhecemos na bike. A Lana é mãe do Rico.
é a parte que ela mais gosta, que apresenta. Eu ficaria só aí, louca, muito rico. Não é verdade? Vamos lá, ela é esposa, ela é empresária aqui na nossa cidade, docente em faculdades, universidades, escolas técnicas. A Lana também é coach de desenvolvimento humano, que é bem isso que nós estamos fazendo aqui, né, Lana? Desenvolvimento humano para chegar até você. A Lana é atleta e apaixonada nessa máxima aqui, ó. Tudo é possível de se reprogramar. Então é para isso também que nós estamos aqui. Nossa, ficou legal isso daqui, né? Muito, porque Você acabou se definindo e definindo o nosso podcast. Nós queremos desenvolver pessoas e nós queremos reprogramar ideias e quebrar padrões. É para isso que a gente está aqui. E eu falo que, Angélica, essa questão de você se reprogramar, ela é estranha porque ela acontece em vários momentos da sua vida. E para cada um vai ser em uma determinada situação. Eu falo que eu tive o meu reset, né, no nascimento do meu filho. Então o Rico, ele me reprogramou, né, ele me deu ele resetou a Lana. Então eu falo que eu tenho duas Lanas, antes do Rico e depois do Rico, certo? E ele começou a me programar com novos aplicativos, novos sistemas, né? Então, assim, hoje realmente eu me encontro numa condição de uma nova Lana. E isso ocorreu, né, na maternidade. Mas, o que nós queremos trazer aqui? A dona de casa que está passando por algum problema no relacionamento, né? Ou aquela adolescente, enfim, que nós conhecemos pessoas, histórias de pessoas, né, que travaram, por exemplo, num rompimento, né? Se separou e a vida parece que estacionou. Por quê? Na hora que você vai entender, aquela pessoa estava condicionando, né, a vida dela no outro, não em si. Né? Você traz muito no seu livro, nós também vamos falar daqui a pouco, né, sobre o amor próprio. E aí, na hora que você começa a trabalhar com essa pessoa, né, você vai tirando as camadas, né, abrindo as gavetas para limpar, você percebe que essa dependência do outro estava lá na infância. Né? Então é muito bacana essa questão. Eu uso muito que tudo é reprogramável, tá? Basta você querer. Bom, vamos fazer uma vírgula. Realmente essas questões são super importantes, mas infelizmente nem todas as mulheres têm acesso a profissionais que vão poder escamar essa pessoa, vão poder atender essa mulher. Infelizmente, nosso sistema de saúde ele não oferece esses trabalhos, né, essas questões humanas. Ele vai tratar a saúde do corpo, mas infelizmente a gente ainda carece um pouco de cuidados mentais, cuidados psicológicos, principalmente em relação à saúde da mulher. Então, assim, é importante essas abordagens como essa que nós vamos nos atrever a fazer aqui para você, que é exatamente esse conteúdo que a gente quer falar. Nós vamos conversar isso de uma forma natural, de uma forma desmiuçada, para ficar simples e para que você possa acender pontos de reflexão na sua vida, tá? Não temos nenhuma pretensão de exercer nenhum papel profissional, mas sim de bater esse papo e de levantar algumas questões filosóficas, algumas questões internas da mulher, coisas que nós mulheres não temos essa chance de desenvolver se não for por um sistema particular de saúde, né? Então é isso que a gente quer fazer aqui um pouco. Infelizmente, né, está mudando. Por exemplo, hoje a acupuntura você já encontra, né, mas realmente teríamos que ter outras ferramentas que são tão quanto poderosas, né, a tratamentos que já são aceitos, né, que já tem. E infelizmente, como não tem a oferta, acabam fazendo o quê? Jogando remédios. E muitas vezes a pessoa não precisa ficar dopada de dia, de noite. Ela precisa se entender, ela precisa se conectar, né, para ela poder fazer um reset, né, e depois continuar a vida dela. E não tem forma de se conectar melhor com as nossas questões do feminino do que ouvindo outras mulheres, do que falando com outras mulheres e principalmente entendendo e estendendo a mão para outras mulheres. Porque às vezes
o problema que uma está enfrentando está diretamente ligado à outra. A outra já enfrentou, a outra já passou, está passando por aquilo. Então, eu e você, Lana, vamos fazer uma grande rede, vamos dar as mãos para várias mulheres através do quê? Através de problemáticas que temos em comum. E não só a mulher que sofre violência doméstica, né? Todas as mulheres. Nós estamos aqui para discutir pontos sensíveis da feminilidade como um todo, né? Bom, vamos para a apresentação da louca número 2? Falante ela, né? Daqui a pouco eu te apresento no final. Olha, essa que falou por 3 horas, né? Para quem não conhece, é a Angélica. Bom, vamos lá. E aqui tem um ponto interessante, né? Nós estávamos montando o podcast, né? E fazendo o script, porque parece que é só sentar aqui e falar, né? E não é nada disso, gente. O nosso diretor, né, o Alfredo Magalhães, está aqui só assim, né? Fazendo sinais para nós. E o Alfredo é uma pessoa que hoje, inclusive, ele deve ter feito assim, né? Porque hoje de manhã ele já me viu com os olhos inchados, ele já me viu gritando, estressada. Por quê? Eu quero o melhor para você que está aí nos assistindo. E eu não abro mão disso. E eu vou mover céus e terras para que isso aconteça. E de vez em quando as coisas não saem conforme planejado, né? E mesmo assim, nós com os recursos que temos à disposição, iremos entregar o melhor para vocês, tá bom? Então peço desculpas por algum erro, alguma falha. Estamos começando, né? Isso para nós é novo e tenho certeza que a cada episódio iremos melhorar um pouquinho. Bom, a Angélica, né, conversando, montando o script, eu falei, Angélica, você consegue me passar, né, umas informações resumidas, porque você tem um currículo muito extenso, né? E eu acho que ela estava na correria do dia a dia, ela me jogou um link. E aí eu abri o link e estava lá para colocar o nome, né? Só que ela esqueceu, porque assim, nós somos amigas há pouquíssimo tempo, não tem 2 meses. E eu acho que ela já imaginou que eu sabia o nome do meio, o último, a altura dela, né? Beleza. E aí apareceu lá, coloque o nome, eu coloquei o que eu sabia, Angélica Marques. Apareceram simplesmente 7 páginas lotadas de Angélica Marques. Eu falei, amiga, facilita, manda aí o que você gostaria. Então assim, aí ela foi 8h80, aí ela resumiu, falou, olha, eu sou mãe, eu sou casada, sou advogada, né, militante nessa causa feminina, escritora, eu bordo, eu pinto, eu cozinho, e aí eu fiz por conta própria uma dela. E você agora é atleta, apaixonada pela bike, nunca mais irá parar de pedalar. É isso aí. E essa é a Angélica, tá? Angélica Marques, a nossa doutora Angélica, que irá trazer muito conhecimento de uma forma clara para quem não tem experiência, né, na linguagem jurídica. E detalhe, muitos assuntos que eu conversei com a Angélica, e a gente criou até uma brincadeirinha, né, as leis, nós temos alguns detalhes, né, que não é bem assim, e nós queremos trazer tudo isso para você ficar informado, para você ter esse conhecimento de uma forma bem tranquila, né, que não, às vezes na linguagem jurídica acaba confundindo um pouco para quem está em casa. Exatamente, a gente tem uma visão muito distorcida dos nossos próprios direitos, né? A gente não aprende direito na escola, a gente deveria aprender. A gente aprende errado, amiga? Errado. Então tem muita coisa que a gente ouve, acaba criando aquela convicção e na verdade não é assim. Eu escutei hoje no meu escritório, eu já escutei isso várias vezes, mas eu escutei hoje novamente de uma pessoa bem jovem. Eu saí de casa durante a separação. Eu vou perder meus direitos. Não é bem assim, né? Não quero me aprofundar muito nessa questão, porque nós vamos aqui elencar frase por frase de conceitos, de crenças, coisas que estão erradas e que nós acabamos ficando ouvindo a informação distorcida, a informação errada, e a gente acaba acreditando que é assim mesmo. E essa pessoa, essa cliente que falou para mim, não devia ter 30 anos. Olha só. E o abandono de lar, ele já deixou de ser
um agravante dentro de ação de divórcio há muitos anos, né? Então, assim, mas a gente continua ouvindo isso. Então, por isso que tem que estar aí na nossa pauta, Alana, frases, crenças equivocadas, principalmente em relação aos nossos direitos, que não é bem assim, tá? Então, vocês podem contar com esse tópico, com esse quadro no nosso pódio, porque vai ter. Inclusive, pode colocar aí nos comentários se você tem alguma dúvida em relação ao meio jurídico, né, nesse contexto, em geral, familiar, violência, que nós iremos introduzindo essas dúvidas nos nossos capítulos, para ir esclarecendo a dúvida de quem está passando por alguma situação. A gente vai pescando as dúvidas principais que estão relacionadas ao assunto do podcast do dia e nós vamos tentar responder. Explanando qual é o assunto do podcast de hoje. Exatamente. Então, para dar abertura, tá, esse primeiro capítulo maravilhoso dessa história linda que nós estamos construindo em parceria com você aí de casa, tá? O primeiro tema nós trouxemos, escolhemos assim, a dedo, tá? Foi violência contra a mulher, ok? E para quem tá aí, né, às vezes a violência contra a mulher a pessoa imagina o quê? A mulher chegando na delegacia com o olho roxo, né, espancada, levou um tiro, enfim. Gente, isso daí já é o iceberg todo, né? A pontinha dele, ela vai acontecer muito sutilmente há algum tempo atrás. Então nós queremos trazer aqui para vocês, né, as esferas, né, os modelos de violência que existem, que muitas vezes está acontecendo aí embaixo do seu nariz e você está achando só que é um jeitinho do companheiro, do parceiro, tá? Então, Angélica, né, para dar abertura nesse tema, nós inclusive aqui decidimos, né, que a Angélica seria a nossa primeira entrevistada, inclusive, tá? Então, sim, ela é apresentadora e convidada no primeiro episódio, porque ela trabalha já com essa área e ela tem aí uma riqueza de conteúdo, de material para trazer, né, para quem está nos escutando, nos assistindo, os modelos, né, assim, para a pessoa ficar bem claro, ó, isso é violência doméstica, né, isso daqui é violência patrimonial, esse é a violência sexual. Então, Angélica, eu queria perguntar para você aí, né, quais são os modelos que existem, né, as esferas, e que você desse um exemplo para quem está em casa conseguir se identificar, né, na própria casa, na família, na vizinhança, se está passando por alguma coisa semelhante. Isso aí. É muito importante a gente ter escolhido esse primeiro tema, Ana, porque, como você mesmo disse, as pessoas acreditam que a violência doméstica ela acontece somente nesses expoentes da agressão física. Olho roxo, um braço quebrado. Infelizmente, as mulheres estão estampando os noticiários nacionais e internacionais. Hoje eu estava assistindo o jornal, eu acho que teve umas 4 manchetes hoje relacionadas com violência doméstica. Sim, é o olho roxo, é o espancamento, mas infelizmente esse não é o único tipo. E é importante que a gente discuta esses tipos de violência exatamente para que a mulher possa identificar, tá? E essa importância, esse alerta se acendeu em mim, por quê? Porque muitas vezes na minha vida profissional, ao conversar com a mulher que estava se divorciando, que estava no meu escritório para me contar o motivo da separação, ela me contava vários fatos, várias coisas. Olha, ele era agressivo comigo, ele me tratava mal, não me deixava vestir as roupas que eu escolhia e tal. E eu já achava que era essa a razão do divórcio. E essa conversa, Alana, ela ia evoluindo de tal forma que chegava numa coisa muito pior. E na minha cabeça, como conhecedora das violências que ela estava sofrendo, daqueles fatos que ela estava contando, eu já tinha identificado todos os tipos de violência que ela já estava sofrendo. Ou seja, ela passou por todos e chegou até o seu escritório para fazer uma queixa. Uma queixa. E por quê? Falta de conhecimento. Informação. Exatamente, falta de informação, falta de conhecimento, e isso não se discute. Por que isso não se discute? Porque a mulher que ela sofre violência doméstica, ela não vai ficar perguntando, né?
E fora que normaliza, né? Ela acredita que alguns comportamentos do parceiro são comportamentos normais, quando na verdade não são. Então eu gostaria aqui de fazer, seguir mesmo essa listinha ponto a ponto para a gente discutir, porque é importante, tá? A violência física, eu acredito que não tem o que falar. É o parceiro bater, é o parceiro agredir. Os roxos, né? Então, assim, às vezes acontece filmes, né? Às vezes pessoas próximas a gente assiste a pessoa tentando esconder a mancha, né? Ou seja, ela foi agredida e aí começam a vir as desculpas, né? Caí na academia, escorreguei em casa e é nítido, né, Angélica, quando você vê, por exemplo, as marcas de uma mão no braço, né, assim, eu fico me imaginando, né, eu treino, né, eu falo, como que essa pessoa conseguiu se machucar na academia? Ela se envolveu no aparelho e rolou com ele, né? Então, assim, às vezes, realmente, não é nem a falta da informação, é a vergonha. A pessoa tenta colocar panos quentes naquilo e ela mesma não quer acreditar que ela passou por um tipo de violência, né? Exatamente. E em relação à violência física, acredito que ela é bem identificável, bem detectável, né? Então a pontuação que eu gostaria de fazer a respeito da violência física, ela é diferente da classificação, porque eu acho que essa todo mundo conhece, né? Que é o espancamento e tal. A violência física, a observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: ela não começa grande do jeito que ela se apresenta ao final. O homem não vai, em um relacionamento abusivo, dar um soco numa mulher no primeiro momento, não vai degolar, não vai agredir ela de forma muito agressiva no primeiro momento, tá? Embora todos os níveis da agressão sejam criminosos, não pode fazer de forma alguma, mas é importante que a mulher tenha a consciência de como que essa violência ela pode começar pequenininha e evoluir de uma forma que mata, tá? Então qual é o comportamento que a gente tem que detectar, Ana? E eu vou falar isso agora com muita tristeza. Antes eu falava, né, nos meus discursos, nas minhas pontuações, quando o marido faz você trocar de roupa, quando o seu marido faz você não deixa você fazer alguma coisa e aí te pega, te chacoalha. Hoje, com muita tristeza, eu tenho que falar ao seu companheiro, ao seu namorado, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela vem ganhando escalas horríveis. E eu tenho conhecimento de violência contra a mulher começando namoradinho, no ficante, entendeu? Ficou uma vez, ficou duas vezes. Então hoje, com muita tristeza, eu tenho que mudar o meu discurso e falar: a violência contra a mulher não começa tão grande, ela começa menor. E você trouxe um ponto importante da gente ressaltar. Você, por exemplo, tem uma filha adolescente, né? A Raquel está com 17. Então ela já namora. Aí tá lá naquela fase apaixonante, né? No conto com fadas, né? Tem fada nesse momento, tá? E às vezes para adolescente o namorado fala assim: eu não gosto que você coloca tal roupa, porque eu tenho ciúmes de você. E ela se sente acolhida, amada, né? Então, assim, ela acaba cedendo, porque ela encara, no primeiro momento, como assim, ele é o príncipe encantado, é o primeiro relacionamento, ela está apaixonada, ela está iludida, e ela fala assim: ele está me protegendo. Ou outro exemplo, né? Eu não quero que você ande com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas não querem a nossa felicidade, porque ele sabe que de repente é uma amiga que alerta, que fala, né? Que conhece um lado que ele não gostaria que a vítima, né? Vamos colocar assim, conhecesse. Então essa adolescente, ela talvez comece a sofrer violência e não percebe, não acredita, né? E aí até chegar ao ouvido dos pais, assim, essa escala ela sobe repentinamente, né? Exatamente. Aí essa é a violência psicológica, né? Onde o parceiro começa a trabalhar o psicológico da mulher de forma a isolá-la, a deixá-la
frágil, sem a rede de apoio dela, começa a enfraquecer as certezas dessa mulher. Ah, não coloque essa roupa, não faça isso, não ande com essa pessoa, porque essa pessoa não quer o seu bem, essa pessoa está com inveja de você. Está trabalhando o psicológico dessa mulher. Ó, então já passamos pela física, tá? Psicológica. Terceiro, Angélica. Se deixar, eu fico falando da física o resto da vida. Não, e a Angélica, Vamos né, riscar. quando nós fomos montar o script, ela falou assim, Lana, ao meu ver, existem mais de 20, tá? Mas vamos otimizar para não ficar extenso também. Mas assim, gente, anota, escuta com atenção, porque recentemente, né, nós recebemos um material, uma senhora, 45 anos de relacionamento, tá? Sofria violência de todos os tipos, escondida da família. Porque na cabeça dela, imagina, 45 anos casada, o único namorado, marido, não tinha alternativa, né? Já os filhos grandes, casados com netos, e ela assim foi resgatada por uma sorte, sei lá, do destino, né? E um vizinho escutou e foi ver o que estava acontecendo. Essa senhora, ela era espancada, né? Ela era humilhada, tá? Ela passou por todas as esferas do tipo de violência contra a mulher. E com muita informação, né? Ela foi se fortalecendo, só que ela tinha vergonha, mas ela era uma pessoa que buscava informação. Ela tinha plena consciência do que estava acontecendo com ela, mas a vergonha a bloqueava, né? E aí, essa pessoa falou, olha, eu estou te dando um prazo para você contar para sua família, né? Fez uma pressão e ela conseguiu uma rede de apoio e conseguiu sair, né? Então, assim, se você não passa por isso, né, na sua família não tem, alguém aí na sua comunidade, tá? No seu meio deve estar passando. E sim, tá? Somos responsáveis. A partir do momento que eu sei e eu não faço nada para ajudar essa pessoa, né? Eu não estendo a minha mão, eu sou conivente, tá? Então, assim, você vai fazer uma denúncia, né, no lugar da pessoa? Não sei. Isso é possível? Denúncia anônima para esses casos, Angélica? É possível, sim. Nós temos que ter um pouco de responsabilidade com a vontade da pessoa. Em querer sair. Em querer sair. Okay. Mas sempre estar atento aos sinais, porque muitas vezes a pessoa não vai fazer a denúncia, não vai gritar por socorro, mas ela vai dar sinais. Então, às vezes, você pode salvar essa mulher que está sendo agredida, vítima de violência doméstica, só com uma conversa. Isso seria fantástico, porque o primeiro que pesa, assim, acho que uma mulher que está passando por esse tipo de situação é o psicológico. É o psicológico, e às vezes ela não precisa de tanta coisa, de polícia, muitas vezes é caso de polícia mesmo, tá? Eu acredito que toda violência contra a mulher é caso de polícia, mas muitas vezes essa mulher, por exemplo, esse caso que a gente está amparando aí de média distância, é um caso onde ela foi fortalecida psicologicamente. Não houve uma intervenção agressiva, foi uma conversa. Porque qual foi a ferramenta que o agressor usou? Afastou ela da rede de apoio. Então, muitas vezes a rede de apoio, voltando a se aproximar dessa mulher, a família ficando com as antenas ligadas e tendo uma conversa, você não precisa de passar por isso, é possível você encontrar ajuda assim, assim, assim. Então, assim, muitas vezes a gente tem esse entrave em se meter na vida do outro, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente tem essa crença que meter a colher é chamar a polícia, enfrentar o agressor, e não é assim. Ainda estamos diante um caso de família, um problema familiar. Então, Lana, tenha desconfiança, viu que isso está acontecendo, se aproxima. Só da mulher sentir que ela está sendo enxergada, olhada, e que no momento que essa agressão se tornar um pouco mais perigosa, ela tenha onde gritar e se socorrer, é importante. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa assistida. Ela foi ouvida primeiro, teve uma intervenção? Teve uma intervenção, mas a rede de apoio, ela se aproximou de forma a afagar, não a destruir.
Tá? Então, assim, temos que pensar sobre as maneiras. Nós vamos discutir aqui, mas é importante ter responsabilidade ao se aproximar e nunca se acovardar. Só ter tato ao abordar essa mulher. Porque muitas vezes ela vai precisar de socorro, de polícia, mas muitas vezes ela só precisa de resgatar a confiança de que ela não precisa estar nesse relacionamento mais. E justamente nesse ponto, já fazendo, né, uma amplitude da ONG Lolita, né, da onde nós queremos chegar. Porque hoje nós sabemos que existem diversas redes de apoio. Nós iremos nos episódios trazer aqui para vocês também como forma de informação mesmo, conhecimento. Mas o que nós acabamos percebendo? Essas redes, elas atuam muito o quê? A hora que a mulher chega no advogado, a hora que a mulher chega na delegacia, no hospital, certo? Mas aí, o que nós queremos dentro da ONG, né, da Lolita, e em parceria com o podcast também, nós queremos fortalecimento, nós queremos capacitar essa mulher para que ela tome a decisão que ela quiser, entendeu? Seja ela qual for. De repente, de tentar salvar o casamento, mas dando uma repaginada, né, na vida dela. Olha, eu não trabalhava, agora eu quero trabalhar, eu quero ser independente, eu quero estudar, né? Então nós queremos atuar aqui, né, no amparo, aperfeiçoamento dessa mulher, capacitação, certo? Então isso é muito importante. Por quê? Inclusive, quando nós começamos a nossa primeira reunião, nós perguntamos, né, por que, Angélica, né, fazer esse podcast, por que da vida esse projeto? Porque nós fizemos várias perguntas. Quem apanha? A magra apanha, a gordinha apanha, tá? A mãe apanha, a modelo apanha, enfim, a que trabalha igual uma louca, cuida da casa, apanha. Quem não apanha, Angélica? A mulher que tem ferramentas para a própria subsistência, a mulher que tem meios de sobreviver longe do agressor. Ponto. Então é isso, é nesse ponto. Às vezes essa daí apanha também. Não, mas eu falo que tendo essa independência psicológica, financeira, ela pode escolher. Se ela fala, não, eu gosto, quero ficar, é o direito dela também, tá tudo bem, né? Na última página do meu livro, a última frase, eu acho que ela está escrito uma coisa que eu acho bem importante, que eu acho que eu resumiria o projeto Lolita inteiro, dos 200 milhões de planos que nós temos. Eu acho que a resposta dele, o corpo, a alma do projeto Lolita, está escrito na última frase do meu último livro. Mulher precisa de não precisar, sabe? Então, dentro das nossas ações do projeto Lolita, é isso, é fornecer ferramentas para que a mulher que se encontra em situação de violência doméstica, se quiser, possa ter meios para sair. E isso vai ser fornecido para essa mulher com as parcerias que nós vamos buscar, intermediando recursos para capacitação, públicos, privados. Então aí você entra e fornece essa ferramenta, porque ninguém salva ninguém, embora a intenção seja essa, mas ninguém salva ninguém. Mas quando a mulher tem ferramentas, ela mesma se salva, porque a gente é potente, nós temos essa potência enorme, né? Então, quando a gente é vítima de tantas violências assim, que a gente tem que fazer uma listinha e explicar, é maçante. Então, muitas vezes a mulher fica enfraquecida. Tá? Então, é importante que tenha toda essa busca, essa retomada e esse fortalecimento da mulher. Vamos falar de violência sexual? E aí é um ponto que eu queria até trazer. É verdade, Angélica, que muitas vezes a violência sexual ocorreu sem de fato ter o contato carnal? Sim, a violência sexual, gosto muito de resumir para que as pessoas saibam bem. Uma palavra, se eu pudesse resumir a violência sexual em uma palavra: falta de consentimento. Tudo que a mulher não quer, tudo que a mulher não aceita, tudo que a mulher não permite, ela não está consentindo, é importunação, é violação sexual, é violência sexual. Tudo. Uma passada de mão, tudo. Entendi. É lógico que a violência sexual, ela está descrita no Código Penal e ela é bem, o tipo penal ele é
bem descrito e, é lógico, para configurar um crime tão grave, né, é necessário que ele esteja estabelecido dentro de uma lei. Mas a violação, a importunação, é tudo que a mulher não consente. E você sabia que pode acontecer estupro dentro do casamento? Olha, eu vou ser bem sincera, porque é difícil da gente montar esse cenário dentro da nossa mente. Você imaginou isso? Como? Porque aí eu te responderia, por exemplo, você me daria um cenário, né? Olha, eu tenho uma cliente X que teve um estupro, né? Foi estuprada pelo marido. Pelo marido. O que você imagina? E aí eu ia te perguntar, mas assim, ela poderia falar não, que ela não queria ter relação com o marido? Aí você iria me dizer sim. E aí ele poderia virar para ela e falar assim, tá bom, então eu vou procurar fora do casamento, porque nós temos um contrato, casamento não é um contrato. É um contrato. E aí, Angélica, essa saia justa? Na verdade. Aí ele estaria cometendo o sexual e o psicológico? Os dois. Olha, Vendo, você já é uma quase uma advogada. Dona Maria, presta atenção que o negócio vai complicando um pouco, tá? Mas nós vamos tentar simplificar. Dá um exemplo aí, Angélica, para ficar claro. Na verdade, todas nós somos sujeitos de direito. Você tem direito à sua intimidade sexual. Você tem direito a ter consentimento, sendo casada, sendo solteira. Então, por que a mulher solteira que está dentro de um relacionamento, se ela falar não, o homem tem que parar? E a mulher casada, se ela falar não, ele pode continuar? É uma questão de igualdade de direitos. Todas nós, mulheres, somos sujeitos de direito. Então, a inviolabilidade do nosso corpo está garantida na Constituição Federal. Por que estaria garantida para as mulheres solteiras? Não está escrito isso. Então, o consentimento é a palavra-chave, inclusive dentro do casamento. Tá? Então, nesse mesmo caso, onde as mulheres começam a descrever para mim o que elas passam dentro do casamento, Lana, existe isso. Ai, mas olha, fazem 10 anos que ele força as relações sexuais, eu não quero, não estou afim mais, né, doutora, sabe como é que é? Eu não sei, não sei. Você força e você mesmo assim, você mantenha o ato sexual? Ah, sim, né, porque eu sou mulher dele. Depois que eu me acalmo, Depois que você respira fundo, toma um ar. depois que eu me acalmo, eu respiro. Não, eu explico. Se você não quer manter relações sexuais com o seu parceiro e ele força essa relação sexual, o nome disso é estupro. É violência contra a mulher em modalidade sexual. Não pode, está errado. Você entende? Muitas mulheres passam uma vida inteira, 20, 30 anos, acreditando que estão servindo o marido da forma que esse contrato que você disse estabeleceu. O contrato de casamento estabelece várias coisas, Lana. A fidelidade, a lealdade, o dever de respeito mútuo, mas sexo forçado não está dentro dessa listinha de obrigação dentro do casamento. Então é estupro, Lana, é violência sexual. Então, por exemplo, o marido assistiu lá o final de semana inteiro 50 tons de cinza, chegou na mulher e falou, vamos brincar. Se ela falar não, não é não. Se ela falar sim, ela pode brincar do que ela quiser. Ó. Até aconselho, né? Vai, se joga, assiste os 58 tons e manda bala. Mas depois ele também tem que levar ela pra passear de helicóptero, né? Comprar umas então, joias. já pensou? Fala assim, ó. Como Christian Grey ou Coringa, né? Ó, vamos lá, ó. Agora vamos falar aqui. Eu misturo os atores aí. Vamos lá, ó. Dona Maria, ó, uma advogada e a coach falando, tá? Quer dar uma pimentada na relação? Com o seu consentimento, tá? Topou? Beleza, vamos brincar de 50 tons de cinza, mas vai ter a parte boa também. Mostra, printa a parte do filme, né? E as partes boas também serão interessantes. Mas a mensagem agora, tirando a brincadeira, que nós vamos sempre trazer o assunto de uma forma leve, porque é um assunto muito triste, né? Não é não, tá? E se o posterior for diferente dessa palavrinha não, doutora Angélica, link aqui embaixo. 190. 190.
E mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre a violência sexual, sobre o consentimento, é que a gente pode mudar de ideia. Vamos supor, vou entrar na sua agora. Ah, Jesus! Começou a brincar de 50 tons de cinza, vamos lá. Mas lá, animada. Tava só na algeminha, Tava tudo bem. né? Lá na fantasia, na trança, de repente apareceu um chicote. Exatamente. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar nessa... Propôs se aventurar em águas um pouco mais profundas. Tudo bem, vamos lá. No meio da conversa, não é mais isso que eu quero. Esse assunto não é para mim. Eu vou até aqui eu não chego. Olha, vamos parar. Isso também é falta de consentimento. Isso também, quem avança esse sinal, também está cometendo violência sexual. Então você tem que dar o seu consentimento do começo ao fim da relação sexual. Então, se você mudar de ideia, existem alguns casos famosos orbitando na internet, nos noticiários, né? Que ela queria, como se isso fosse defesa. Se a mulher queria antes e mudou de ideia, não quer mais, estupro. Ela tem o direito de desistir. Então, mas estava beijando antes do estupro. Eu vi uma tirinha, assim, uma nota falando assim, ela estava lubrificada. Poderia estar no momento anterior, poderia estar concordando com o ato sexual, mas se a mulher em algum momento deixar de concordar e retirar o consentimento, violência sexual 190. 190 e doutora Angélica. Bom, então falamos já da física, psicológica, sexual, patrimonial. Angélica, o que é essa violência? Patrimonial é quando o seu parceiro retira o seu dinheiro ou impede você de ganhar, em linhas gerais. Como assim? Então é só quando a mulher tem dinheiro, ele tira? Não. A violência patrimonial é quando o homem vai sucumbir o direito da mulher ter a independência financeira dela. É lógico que tem aqueles casos mais feinhos, sabe? Que na hora do divórcio, é o que eu mais assisto, o homem acaba, pela dependência financeira que a mulher tem, o homem acaba retirando os bens dessa mulher para que ela continue dependendo e não vá com o divórcio até o fim. Tem o caso também que, no caso da violência física, ele acaba quebrando coisas dessa mulher, isso também é violência patrimonial. Já viu aquele caso que o cara pega uma chave, uma marreta e quebra o carro da mulher, estraga os óculos dela, quebra os perfumes, coisas que ela tem, e isso é violência patrimonial, porque está tirando coisas que têm valor do poder da mulher. Ô, Angélica, eu lembrei de uma manchete também que foi muito impactante, muito forte, acho que você vai se recordar, o cara que tatuou o nome dele no rosto da vítima. Ele namorava com a moça e a moça quis terminar o relacionamento e ele não aceitava. E aí ele armou uma emboscada, parece que até o pai estava envolvido, e aí ele amarrou ela na cama e ele, com uma maquininha de fazer tatuagem, escreveu e falou: você é propriedade minha. Nossa, deu maior repercussão, porque depois várias clínicas de estética foram tentar ajudar a moça com laser, mas assim, pode até ser que saia e dói pra caramba, porque eu fui tentar tirar uma tatuagem, eu parei na segunda sessão. Imagina a alma dessa mulher. Também temos dois tipos de violência, a psicológica, também que foi bem abalada, o nosso rosto, né? E fora que o procedimento de retirada de uma tatuagem é super doloroso. E ela não precisaria estar passando por isso se não fosse esse ato criminoso que ele fez. Agora, ultimamente, o caso mais famosinho do Brenan também, tatuou uma mulher, né, também praticou violência sexual contra ela. Infelizmente, nesse caso em específico, o processo foi arquivado, né? A gente pode discutir isso também, né? Nesse caso, um pedacinho, a gente pode fazer um pedacinho nosso que cabe no episódio inteiro. Tirar um episódio para mostrar o quê? As falhas. As falhas de quando a gente já demora tanto para poder denunciar,
para a gente poder expor aquilo, algumas coisas assim, quando a mulher chega no sistema judiciário, no sistema policial e não é acolhida. Vamos, anota aí para a gente falar sobre isso. Até porque dá um episódio inteiro. E nesse caso do Brenar, ele fez isso, além foi acusado de fazer isso, além da violência sexual, tatuou o corpo da mulher e ela bate o pé que isso aconteceu. Então essa mulher teria que ser sido ouvida. Sem entrar no mérito da culpa, vamos discutir somente assim, essa mulher bateu as portas do judiciário e essas portas continuaram fechadas para ela não teve a justiça. Sim. Anota aí para a gente falar disso. Vamos falar mais um pouquinho sobre a violência patrimonial, porque eu falei, quando o homem vamos começar com conto de fadas. Como você imagina? Um conto de fadas. A mulher casa, que ela quer se desenvolver, ela quer estudar, e o marido acha tudo maravilhoso. E ele dá apoio para ela. Não, ele dá um cartão, né? Aí ele fala, amor, você não precisa trabalhar, nós vamos constituir família, você vai cuidar dos nossos filhos e tudo mais. Então aqui, o que você precisa? Dá um cartão, um carro, dá um carro. E aí, quando eu conto sem fadas. Exatamente, essa mulher está sendo cerceada do direito de se desenvolver, do direito de se capacitar. Por isso que a gente tem que ter depois ONGs, redes de apoio, para resgatar essa mulher exatamente no ponto que ela perdeu. Mulherada, só para falar uma coisa, tá? Isso aqui, eu lembro muito bem que a Angélica me falou num pedal. Eu assim, Angélica, quando chega um divórcio para você, qual que é a primeira coisa que o homem tira da mulher? Cartão. Pelo amor de Deus, tá casada com o Christian Grey, não tem problema, vai estudar, entendeu? Faça algo que você goste, tenha o seu diploma, entendeu? Tenha a sua fonte de renda, porque se acontecer desse contos de fadas virar um conto sem fadas, você consegue, né? Você vai trabalhar com as próprias pernas e você vai ter só a questão psicológica, né? De se fortalecer, ficar bem, porque a gente sabe que qualquer divórcio, você com dinheiro, sem dinheiro, ele é uma barra, né? Então, por favor, gente, estudem, tá? Eu não sei o que eu quero fazer, vai fazer um curso técnico, vai fazer qualquer coisa, mas tenha uma profissão, faça alguma coisa. Não deixe que seja tirado de você a sua ferramenta principal, que é a sua autonomia de poder ganhar o seu próprio dinheiro. E quando o homem age de forma ativa na vida da esposa, não deixando que ela trabalhe, não deixando que ela se capacite, ele está exercendo violência patrimonial contra ela. Tá? E isso é triste e muito comum, tá? E a moral que nós temos? A moral, nós temos, ela acaba acontecendo muito dentro do casamento, mais dentro do casamento do que fora, eu acredito, né? Quando o homem defama, denigra a imagem, geralmente ela acontece, eu acho que é equiparado, acontece antes e depois. Largou da esposa, por exemplo. Eu larguei porque ela era, e começa a tecer vários elogios infames contra essa mulher. Acusa de traição, acusa de não ser uma pessoa correta, íntegra. Isso acontece também com os namorados, às vezes rompe o relacionamento, começa a defamar essa mulher. Vazamento de fotos íntimas. Porque está denegrindo a moral dessa mulher. Entendi. Essa é a violência moral, tá? E isso acontece dentro do casamento também, com xingamentos e também uma casadinha. Porque com esses xingamentos e essas acusações, ele acaba cometendo a violência moral e também a violência psicológica. Porque está estremecendo as bases dessa mulher, deixando ela fragilizada no ponto ali para sofrer todos os outros tipos de violência. Dona Maria, então anotou, né? Deu para entender aí um pouquinho de cada um dos 5. Existem, se a gente for continuar falando aqui, nós faríamos uma temporada inteira. Mas, Angélica, agora eu quero pular para a parte final do nosso bate-papo, porque é o seguinte, a gente passou aí pelas 5 esferas, né, dos tipos de violência, e todos eles, né, estavam atrelados a uma figura masculina. E eu vou entrar um pouquinho agora, né, no seu livro, que eu tive, né, o prazer de ler recentemente, Meninos Malvados, A Culpa é da Mãe. E nós vamos falar um pouquinho, né, esse homem quando criança, lá atrás. Tá? No livro,
Então já deixo o link aqui, tá? Ó, quem não leu, por favor, está disponível aí nas principais redes de revenda, tá? Só clicar, comprar e se informar. Ela traz muita informação também. Você traz, por exemplo, que na sua infância, né, nas visitas, as famílias se reuniam para as festas e tal, tinha, né, uma família que tinha um menino que nós vamos, você trouxe o nome de Ralph, por conta daquele desenho Detona Ralph, né? Isso. Que ele, a paixão dele era tacar-lhe o pau na mulherada, né? E o pior, ele batia e com força, pelo que você traz no livro, e vocês corriam para as mães, né? E aí a mãe falava com a mãe do Ralph e ela dava risada e falava, ele é menino, é assim mesmo, certo? E eu queria trazer o seguinte, né? A seguinte reflexão. A mulher, né? O Ralph, ele cresceu, né? Virou adolescente, conheceu uma pessoa, namorou, se casou, tá? A mulher, quando a mãe não fez o trabalho, né, o dever de casa, ela consegue resgatar, né, esse Ralph, que foi uma criança que não teve controles, né, vou colocar assim, rédeas, e ela consegue fazer uma transformação, né, fazendo com que ela salve ele, né, primeiramente ela, né, ele, porque se acontecer assim vai preso, enfim. E até o relacionamento, você acha que a primeira pergunta, né, se ela tem condições de fazer isso, né, o papel que a mãe não fez, e segundo, né, se ela tem essa obrigação. A mulher do Ralph não conseguiu fazer isso, não, educá-lo, porque estava preso até esses dias atrás. O Ralph está preso? O Ralph está preso. Ele vai e vem. Ele é cliente. É cliente. Por quê? Porque o menino que ele não recebe a devida correção, ele vira um homem que vai receber punições, né? E ele não foi diferente. Ele é um caso que eu assisto de perto. É um menino malvado, não foi corrigido, então ele batia em meninas sem repressão, cresceu, bate na mulher. E agora merece ser preso, como está. Não sei se está agora, mas ele vai e vem. Eu já soube de 2 esposas, 2 casamentos. Né? Bate, por quê? Porque ele aprendeu assim. Nós mulheres não temos obrigação de educar homem agressor, tá? Mas nós temos a possibilidade de reprimir condutas abusivas dentro do nosso relacionamento, tá? Eu sou dessa opinião. Eduque o menino para não precisar punir o homem. Isso tem que ser dito, isso tem que ser praticado, tá? Essa semana, inclusive, quando nós recebemos um convite para palestrar, nós duas em uma escola dentro dessa faixa etária, meu coração encheu de alegria, porque eu acho que eu nasci para esse momento, para falar, porque eu tô cansada de tratar marmanjo, entendeu? De ver o estrago que o marmanjo faz. Então agora, quando nós estamos sendo conduzidas para falar para meninos, eu sinto que é o momento da minha vida, é para isso que eu escrevi, é para isso que eu estudo, para isso. Porque eu tô cansada de apagar incêndio. O homem comete a violência física e tem que aplicar a Maria da Penha. O homem comete violência patrimonial e aqueles divórcios dolorosos, violência psicológica e o divórcio mais doloroso ainda, e mulher desbagaçada depois. Tô cansada, eu não quero mais isso. Eu acho que temos que vir na raiz. Na raiz. Até porque lá no livro você traz também que o agressor, ele nasce de um abusador. Né? Então, assim, ele começa com pequenos atos, né, abusivos, que vai subindo essa escala e chega na parte onde ele se torna um agressor. Né? Então, eu penso que, de repente, assim, a questão do resgate, nos primeiros sinais, né, você já se impor e falar, olha, aqui não é assim, né, se você quiser manter um relacionamento comigo, a base vai ser respeito, isso eu não vou permitir, isso eu não vou permitir. Né, você já consegue, de repente, estipular as regras desse jogo, né, do relacionamento em si. Então, se for no início, às vezes até consegue. Né, porque eu fiz até a pergunta, assim, porque hoje nós temos aí, por exemplo, terapia de casal, né? Nós temos assim, a parte, né, de terapia individual também, a pessoa procura uma ajuda para entender por que ela tem esses momentos onde essa força, esse ódio se manifesta. E muitas vezes esse ódio, né, ele vem de um problema externo. A mulher, como é a única pessoa que está próxima, acaba sendo o quê? A válvula de escape.
ela não tem nada a ver com o estresse dessa pessoa, e é ela que segura o rojão. Né? Então aí sim eu acho que de repente cabe uma tentativa, né, de olha, eu não sou psicóloga, nós não temos essa missão. Né? Às vezes vai ter mulher que é psicóloga, mas já fala que não serve, tá? Fazer. Não, primeiro que não dá certo com pessoas que você conhece, segundo que não está pagando. Né? Então, gente, tem que procurar ajuda, tá? O marido é explosivo, o marido ele surta, você não é médica dele, entendeu? Vai procurar ajuda assim interna, né? Vai resolver teus problemas, depois você volta. Você não está no momento para ter um relacionamento de repente, né? Então, isso também fica um alerta, tá? Não temos que fazer o papel da mãe. Não, e era exatamente a questão que eu queria alertar quando a gente abordou violência física. Não dá para você reparar uma agressão que já está baseada em falta de respeito, uma história muito longa de violência, mas você pode suprimir o abusador, aquele que vai abusar dessa intimidade sua para poder entrar dentro de questões que ele não tem que entrar. Sim. Da escolha da sua roupa, a escolha dos seus amigos, da proximidade que você vai ter ou não com a sua família. Então eu acho muito difícil, ou minimamente, pelo menos eu acho complexo, você tentar com uma terapia, com uma coisa mais amena, cuidar de uma ferida tão aberta que é o cara que bateu, por exemplo. Mas, porém, contudo, se você identifica esses primeiros sinais de agressividade, totalmente sanável, corrigível, reprogramável, digamos assim. Só aceitou ajuda, olha, realmente eu quero mudar, então beleza. Agora, você querer colocar pano quente numa agressão física, numa surra que a mulher levou, uma terapia, não acho que seja obrigação da mulher e nem acho seguro, porque se ele bateu, se ele já está nesse nível de agressão, ele vai matar. Ele mata. E você vai passar a ser o quê? Uma estatística. Números. Apenas, tá? Uma meta muito triste. Exatamente. Angélica, agora um outro ponto também, que a gente agora trouxe essas fases da agressão, certo? Com o agressor ali, a figura masculina, mas tem um ponto muito importante que você também traz no livro, que é o quê? O agressor, a mulher que não tem amor próprio, né, ela é um perfume delicioso para ele sente de longe, tá? E aí eu te pergunto, essa adolescente, né, que vai se tornar uma mulher, que tem essa, como que eu posso dizer assim, essa falta de amor próprio, tá? Você também relaciona essa questão a uma falha na infância? Eu acho que nós, na condição de mães, né, porque o livro é sobre condutas na educação, né, correção de rota, que a gente... Nem tudo está ao nosso alcance, infelizmente, né, mas eu acho que o livro é sobre isso. Eu acho que nós mães temos essa responsabilidade, sabe? De escolher com responsabilidade o nosso parceiro, porque é a primeira escola que a gente vai dar para nossa filha e para o nosso filho também. Qual é a régua do relacionamento que tua filha vai ter? Como você é tratada dentro da sua casa? Que parceiro? Hoje em dia a gente tem, né, divórcios, as mulheres se casam novamente, os homens se casam novamente, temos essas famílias plurais, né, poliafetivas, com várias pessoas que vêm integrar essa família, que não são a família de base. Então, é importante que a gente saiba escolher com responsabilidade. Porque não só o pai, como essa família extensiva também, ele vai tratar você de uma forma. E o seu filho pequeno está assistindo a forma que ele trata. São uma esponja, né? Esponja. Você parece que está tentando, assim, às vezes teve uma discussão, uma briguinha do casal, você aumenta a TV, mas a criança, ela está atenta ali aos movimentos, né? E acho que cabe muito uma transparência, né? Dependendo da idade que a criança tenha, você explicar, né? Porque, assim, discussões entre casais vão existir, né? Você está colocando duas pessoas, dois signos, dois gêneros diferentes para viver sobre o mesmo teto. Gente, é um Big Brother eterno, né? E vai ter... Sem prêmio. Sem prêmio ainda, né? Aliás, a gente tem que colocar investimento, né? Emocional. Exato, financeiro, enfim. E aí, o que acontece? As discussões existem, né? E você tem que ensinar para a criança desde cedo, né? Que, olha,
é normal você ter conflito de ideias e tudo mais, mas mesmo discutindo dentro do relacionamento, você tem uma forma de ter respeito, né? Olha, agora não é o momento, eu estou de cabeça cheia, vou dar uma volta, retorno. Eu acho isso muito maduro, sabe? Quando os casais conseguem perceber que eles não estão em condições de ter uma conversa e um chega para o outro e fala, olha, porque sempre no casal tem que ter, né, aquela pessoa que é o termômetro. Ela entende que os ânimos estão subindo e ela fala, olha, agora não é o momento, tá? Vamos esfriar a cabeça e depois nós voltamos a conversar em outro momento. Porque as crianças absorvem. Tudo, absolutamente tudo. E aí que eu te respondo a pergunta que você me fez. Se essa menina cresceu vendo o pai xingar, ofender, bater, diminuir essa mulher, criticar a comida dela, falar que ela é feia, que o corpo dela não está na melhor versão, você estava aqui só para fazer isso e fez errado, se ela vai opinar sobre um assunto político, polêmico, você não entende nada. O primeiro carçudo que aparecer, que tratar ela minimamente melhor, vai levar. Por quê? Porque ela tem a régua muito baixa, entendeu? Então nós temos responsabilidade. Eu não gosto de falar em culpa, né? A menina que tem a autoestima baixa é culpa da mãe. Não, mas nós, na condição de mães, temos responsabilidade com a novela que nós estamos exibindo dentro de casa. Como que o seu marido te trata? Como você permite? Então, voltando à tua pergunta, a menina, ela tem a autoestima fragilizada, ela está acostumada com o quê? São os famosos exemplos que você tem dentro de casa, né? Quem está com sede bebe até água suja. Então, se você tem um exemplo de violência, de servidão eterna dentro da tua casa, se vem alguém e te oferece um pouquinho melhor que isso, você acha que isso está bom, entendeu? Então, é uma questão estrutural, uma questão cultural. E aí os comportamentos vão se replicando de geração em geração, infelizmente, por isso que precisa quebrar, reprogramar. Então muitas vezes assim, eu não quero estragar minha família, ótimo, maravilha, família projeto de Deus, eu sou super família. Só que a que custo que isso tá tendo, né? Que custo emocional, que custo familiar que a manutenção de um relacionamento doente está causando. E às vezes no primeiro momento você fala, é suportável, mas aí você coloca numa balança o peso, por exemplo, do exemplo que nós trouxemos aqui de 45 anos, haja sessão de terapia. Haja sessão de terapia. Bom, para finalizar, Angélica, uma última pergunta. Já finalizou 8 vezes. Mas é que agora eu lembrei. Finalizar. É que agora eu lembrei de uma pergunta muito interessante, porque quando eu comecei a estudar, me interessar por esse assunto, eu comecei a buscar documentário, né, relatos, enfim, material de mídia que eu pudesse ter uma base, né? E teve na Netflix aquela série Match, né, da mãe que sofria agressão do companheiro, saiu e ela encontrou uma mega rede de apoio, né? Então, assim, no livro você fala também do que te estimulou também, né, foi a questão da rede que existe lá fora. Eu queria te perguntar, por exemplo, no Brasil é semelhante ou estamos muito longe, ou o que aparece na série é hollywoodiano? Lana, olha, aquilo não é bem assim que acontece, porque lá na série ela teve abrigo para ela, para a filha, ela podia trabalhar, ela tinha toda uma rede uma família mesmo, sabe, que abraçou ela e a filha para que ela tivesse um recomeço. Não tem, não existe. No Brasil não tem, embora seria urgente, é latente, está pegando fogo essa questão, porque não adianta você chamar a polícia, mais uma vez vou cair nesse ponto, chama a polícia para o agressor, afasta o agressor de casa com uma medida protetiva, com uma medida afastativa, e aí? A mulher não trabalha, a mulher tem 3 filhos, 4 filhos, não tem rede de apoio, não tem. Vai voltar para onde? Vai voltar para onde? Vai voltar com o agressor. Aí vai para a delegacia retirar a queixa. Não existe essa rede de apoio. Por que não existe? Nós temos políticas públicas incríveis em funcionamento e também muito bem estruturadas. Só que aqui no Brasil nós estamos socorrendo incêndio lá na ponta do problema. Entendi. A gente socorre a mulher que apanhou, Maria da Penha, aí tem
políticas públicas para fornecer viatura, para socorrer, para afastar o agressor. É lá na ponta do problema. Nós não temos educação, não temos a cultura da prevenção, nós estamos na cultura de remediar o que já está degringolado. Enquanto nos Estados Unidos eles acabam fazendo antes. Um pouco antes. Então, aqui no Brasil, o que precisaria? Precisaria de não estarmos tão inchados com aqueles incêndios na ponta do problema lá, para a gente poder pensar filosoficamente o que faz um homem bater numa mulher, filosoficamente o que nós vamos poder fazer dentro da rede de educação para criar esse menino, para não ser um menino malvado, para não ser um menino que acha normal bater numa mulher. Mas hoje a gente já tem a questão da violência tão agravada no nosso país que nós não temos meios de agir preventivamente. Então o sistema brasileiro está inchado. Por quê? Porque precisa de polícia, enquanto a gente precisaria de política, de virmos um pouco mais. Então hoje a mulher não vai encontrar uma rede de apoio que ela possa cuidar. Eu estava lendo um livro, é um livro bem bacana mesmo, que aconteceram com as mulheres filósofas do mundo, né? Então fala de várias filósofas famosas que nunca ficaram famosas. E uma delas, eu vou trazer depois, eu não vou lembrar o nome, porque esses nomes estrangeiros... A gente coloca aqui no link embaixo da descrição. Ela foi uma revolucionária. O que ela fez? Uma casa de acolhimento para mulheres. Nossa, que bacana. Lindo, eu grifei, o livro está arriscado. Paula prometo vou te trazer. E essa mulher lá atrás, ela foi divorciada e foi expulsa de tudo que ela pôde, até dos bens patrimoniais da própria família dela. A mulher naquela época, naquele país, que eu estou devendo para vocês, ela era suprimida de ter esses direitos também, porque se separou. Então ela fundou essa casa, apanhou, está em situação de violência, vem aqui. Era uma coisa parecida, né? Mas isso foi há séculos atrás. Já era uma sementinha de apoio à mulher, uma sementinha de acolhimento. Hoje no Brasil não temos aquela série que você está mencionando, é uma série linda, maravilhosa, tem muito a nos ensinar, mas infelizmente hoje no Brasil não é a nossa realidade. Não é a realidade do nosso país. Bom, finalizamos. Quinta vez. E aí, agora eu vou te surpreender, tá? Não sou sua amiga, não fui sincera com você, não abri o script, porque nós temos um final grandioso. Pode. É o seguinte, para nós encerrarmos, tá? Sexta vez. Todas as nossas convidadas e convidados, nós iremos fazer um ping-pong que chama Na Lata. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta, você não tem tempo para responder, ok? Você tem que me responder rapidamente. Eu fiz, responde. Generoso da sua parte. Tá, então vamos lá então. Na Lata com a doutora Angélica Marques, que deu um show, uma aula. Dona Maria, olha, o caderninho tem que estar cheio de anotação, tá? Pelo amor de Deus, ainda bem que eu lembrei disso no final. Vai levar ela a finalizar, porque ela dava uma vez no podcast. Olha, podcast infinito. Infinito. É porque é um assunto que não dá para ter cortes. Não estamos, tá, fazendo apologia a divórcio, separação, pelo amor de Deus. Até porque aqui, né, no piloto desse programa temos duas pessoas muito bem relacionadas, né? Temos o apoio de homens, né? Eu vou chamar, para de rir. Gente, por trás de tudo isso, tá? Tem muito trabalho, tem muita parafernália técnica que a gente não entende nada. Imagina se o Alfredo não estivesse aqui com esse monte de fio. O Thiago instalando. O Thiago, né? O Marcos mandou câmera, enfim, tá? Homens, somos apoiadoras, tá? A gente também aí precisa, né, de vocês nessa parte que nos apoiem, na verdade, né? É uma troca, né? Cada um tem a sua, como que eu posso dizer, Angélica, a sua função no grupo, nós falamos de relacionamentos doentes, né? Exatamente. Existem relacionamentos saudáveis e a gente não quer pregar nenhuma apologia ao divórcio, e sim o resgate de relacionamentos doentes. E que a mulher, ela consiga, né, se ela não conseguiu resgatar, né, ela consiga sair desse relacionamento, porque assim, a pessoa ela tem a chance de mudar, mas se ela não quer,
né? Enfim, você também não é obrigada a conviver com uma pessoa assim, ok? Então, homens, tá? Vocês também são bem-vindos no nosso podcast. Vocês viram que nós falamos sobre várias dicas, né? E aqui a gente vai compartilhar muito essa questão, né, de resgatar o relacionamento, de você viver de uma forma, né, melhor, mais saudável, tá? Então, assim, nos acompanhem também, que vai ter várias dicas. Vai ter muito depoimento de pedido de casamento. Olha, meu namorado melhorou. Nossa, rolou até pedido de casamento. Pensou? Olha, o meu casamento. Nossa, pensou? Olha, o meu casamento, a gente não estava se entendendo. Eu percebi que ele estava abusando em alguns pontos e eu comecei a me impor. Mudou da água pro vinho. É isso, tá? Vamos pro Na Lata. Angélica, Deus é tudo. Ah, é assim? Assim. Tipo Marília Gabriela? Sim. Adorei. Cadê meus óculos? Seu lar. Deus é meu lar. O direito na sua vida. Nossa. Tempo. Direito é a minha missão. Uma fraqueza. Comida. Patrocinadores. Ó. Adoro. Qualquer coisa. Tem restrição? Não, nenhuma restrição. Mac, brigadeiro, tudo. Uma fraqueza, carboidrato. Carboidrato, olha, quanto mais melhor. Então, eu tenho várias fraquezas, mas eu acho que eu podia definir em comida. Comida, então aí, ó, quem tem um estabelecimento, um restaurante, a tia do bolo do pote, manda, pode mandar, viu? A gente vai comer tudo aqui, ó. Vai encontrar a fraqueza aqui. O que te faz chorar? Injustiça. Seu hobby. Bike. Ah, converti. Mulher que apanha. Complacência. Ela merece um olhar diferente. Essa não dá para resumir em uma palavra só. Ok. Porque ninguém apanha porque quer. Tem muitas questões culturais, educacionais, emocionais. E muito, o buraco é bem mais embaixo. Então a gente tem que olhar para a mulher agredida, para a mulher que sofre violência doméstica. Agora é sério, para de rir. Eu te pergunto, porque é uma palavra. Essa não, tem que falar. A mulher que apanha, ela não apanha porque quer. Então ela merece complacência, merece um olhar estendido. Porque ela não está nessa situação porque ela quer. Então, mulher agredida, complacência, respeito e não julgamento. Julgamento zero. Na verdade, assim, é inadmissível, né? Inadmissível. Homem que bate em mulher. A lei. Ah, você podia devolver essa pergunta para mim? Porque eu não sei se você é entrevistada e eu tenho vontade de responder isso. Ah, você vai, porque eu preciso fazer uma tocaia para você, igual você fez. Não vai na primeira temporada, porque eu já fiz com você, já provei, então já eu saí na frente. Lana, eu tenho uma pergunta aqui para você na lata. Homem que bate em mulher. Em uma palavra, Lana. Eu não vou te responder com palavra, pode ser com gesto? Pode ser que manda aqui, né? Faz o que quer. Ó. Ó. Cuidado. Cuidado. Mulher no Brasil. Guerreira, luz, a mulher brasileira é cheia de talentos, né? E sabe o que é engraçado? Engraçado não, o que é encantador na mulher brasileira? Era uma palavra, né? Era uma, você já tá fazendo assim. A mulher brasileira brilha onde ela estiver. Se ela tiver um monte de ferramentas, se ela tiver grana, se ela tiver paz interior, ela vai brilhar, ela vai acontecer. Se ela não tiver nada, ela vai fazer mesmo assim. Mesmo jeito. Ela vai fazer, ela brilha. Então, a mulher, eu acho que isso é especial, é da nossa cultura, isso é especial. Nós duas, por exemplo, nós não tínhamos nada hoje de manhã, levantamos nós duas chorando e nós vamos encerrar o dia de hoje com esse podcast produzido, maravilhoso. Então, a gente faz acontecer, tendo ou não tendo ferramentas, tendo ou não tendo meios. Então eu acho que isso é da mulher brasileira, né? Eu falo que a mulher brasileira, a NASA precisa estudar, porque ela trabalha em casa, fora, ela educa os filhos, né? Ela é esposa, mãe e ainda ela dá conta de marcar progressivo e os cílios. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque a gente pode, Porque podemos. né? Galera, esse foi o nosso primeiro episódio, tá? Eu não poderia deixar de agradecer primeiramente você que está aí, ok? E nossos patrocinadores, né? Hoje vocês puderam observar todo esse tempo, eu e a Angélica aqui estávamos tomando o nosso chazinho da Herbalife, tá? Vou deixar o link aqui. Nós temos agora um WhatsApp, um canal de vendas. Você que não conhece, né? Tá precisando emagrecer, levantar a autoestima, né? Ou não, quer energia,
foco de exposição. A Herbalife conta aí, né, com um catálogo imenso, tem produto para atleta, tem para quem quer suplementar, nossa garota propaganda, tá? Isso é aquele chá que eu tomei. É aquele chá que ela tomou, saiu andando 13 km, reformou a casa. 13 km, Gente, preciso contar. Andou 13 km, tá? Chegou em casa, colocou papel de parede, encapou o box da cama, mudou a decoração do quarto num sábado. O marido saiu para estudar de manhã, a hora que ele voltou, ele falou, casa errada. A casa tava louca. Aí ele falou, o que você fez? Ela falou, tomei um chá. Tomei um chá que ela não me deu, não sabia ao certo o que era. E hoje, que esse chá literalmente foi o drink do nosso podcast, gravaremos só mais 8 episódios na data de hoje. Tá, fica por aí que estaremos aqui gravando. Tem mais patrocinador. Vamos lá então, Sky tá com uma grande promoção para esse mês de março, ok? E eu tô aqui com o meu TI comercial que tá assim, ó. Gente, adesão R$4,90, ok? E detalhe, você escolhe o seu plano, tá? Seu equipamento vai ser instalado super rápido na sua casa e você ainda leva de presente o Direct Bigo, que é o nosso Digo agora, tá? O que é o Digo? É o streaming da Sky, ok? Você, né, vai viajar, por exemplo, vai ficar um mês fora, poxa, eu vou ficar sem minha programação? Você leva a sua programação no celular e espelha na TV do hotel, da casa de onde você estiver e não perde nada, tá? Gente, aproveitem, tá? Link, canal de vendas aqui para vocês também. Promoção para março e tem mais presentes para quem fechar esse mês, tá? Então não deixe de ter o melhor da TV por assinatura. Sky, você na frente sempre. Sempre. E temos mais um. A gente tá chique. Tá chique, né? Pra quem começamos assim, do nada, né? E aí foi rolando. Minha estampa, tá? Gente, o Fernando, tá? Pra quem é de Bebedouro, ele está com a loja dele lá na rodoviária, ok? Todos os tipos de brindes que vocês imaginarem, canecas, camisetas, chaveiros, tá? Atendimento diferenciado, tá? Ele também consegue elaborar as artes do seu projeto, caso você não tenha tempo para fazer isso. Então, tem uma empresa, precisa dar brinde para os clientes, gente, minha estampa, tá? Mas hoje ele produziu toda uma camiseta. Eu dei uma ideia para o Fernando da estampa. O que ele fez? Produziu a camiseta que nós vamos usar na palestra da escola que nós vamos. Eu falei, Fernando, eu quero uma camiseta escrito não é não, tal. Aí ele falou, tudo bem. De repente já me mandou os modelos. 10 opções. 10 opções, né? Então, criatividade é tudo, exatamente. Tá? Pessoal, foi isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. É muito importante também que vocês curtam, compartilhem, comentem, tá? Porque vai fazer com que o YouTube leve, né, esse podcast para outras mulheres, ok? E essa rede, né, essa multiplicação é muito importante para todas nós. E eu gostaria de encerrar, tá, com uma frase, né, de uma música do Titãs, que é Enquanto Houver Sol, tá? Para todas as mulheres. Então, assim, a sós ninguém está sozinho, tá? É caminhando que se faz o caminho. E nós estamos construindo, a partir de hoje, esse caminho com vocês. Não se sintam sozinhas, tá? Tem alguém que sente a dor de vocês. E podem contar com a gente sempre. Já segue as nossas redes sociais, tá? Vamos deixar tudo aqui marcadinho para você. E até o próximo episódio. Eu gostaria de encerrar com a minha frase, não é tão poética, embora eu tenha ouvido com bastante carinho, que eu amei essa frase. Violência contra a mulher é caso de polícia. Você foi agredida, sofreu violência doméstica? 190, liga, denuncia. Por quê? Porque políticas públicas são feitas a partir de dados. Ah, Angélica, o BO não funciona, isso não vira nada, vira sim. O Estado faz todo o aparato dele para socorrer você aí na sua casa baseado em números. Então você precisa denunciar. Faça um boletim de ocorrência, denuncia, liga 190. Aqui na nossa cidade de Bebedouro, nós temos uma viatura exclusiva somente para fazer a ronda na casa das mulheres que possuem medida protetiva. Denuncia, porque política pública é feita baseada em números somente, tá? Você vai ter voz,
Você precisa ter voz e essa voz vai ecoar cada vez mais e a gente está aqui para amparar você nas suas necessidades, nas suas fraquezas, assim como nós temos as nossas, né? Então a gente vai fazer uma grande rede e a gente vai estar junto aqui sempre. Até a próxima. Ai, Tchim, tchim. tchim, tchim com o nosso